Abra sua Bíblia. Primeiro livro de Reis, capítulo de número 13, versículo de número 18, que diz assim a palavra de Deus. E outro lhe respondeu: eu também sou profeta como tu. E um anjo me falou por ordem do Senhor, dizendo: faze-o voltar contigo à tua casa, para que coma pão e beba água. Mas ele era mentiroso. Somente este versículo, para a nossa meditação. Eu creio que através desta palavra, o Senhor vai falar ao seu coração. O texto que nós lemos, um texto de difícil acesso, pois é uma passagem que não existe muito contexto, e por isso pouco ministrado. Mas o livro de Reis, assim como o livro da memória das crônicas, o livro de Samuel, segundo Samuel, trata sobre a história dos reis de Israel, de todos aqueles que fizeram a sua história, de todos aqueles que foram levantados por Deus e aqueles que foram levantados por o homem. Muitos reis passaram por Israel, a começar por Saul, uma vontade do povo. E outro dia eu estava ministrando em outra igreja e eu falei a respeito de duas coisas: a vontade de Deus e a vontade permissível de Deus. Pois todos nós sabemos que sempre aquele que governava o seu povo era o próprio Deus. Era o Senhor quem instruía, era o Senhor quem dava livramento, era o Senhor quem alimentava, era o Senhor quem ensinava, era o Senhor quem saciava a sede. Mas o povo de Deus começou a passar por muitas nações, por vários lugares. E o povo de Deus sempre foi um povo curioso. E muita das curiosidades do povo matou o povo de Deus. E em uma dessas curiosidades eles começaram a observar outras nações. E perceberam que as outras nações, elas tinham reis constituídos. E começou a nascer dentro deles um ciúme. E começaram a pedir a Deus e orar a Deus, para que Deus enviasse um rei, levantasse um rei para eles. E Deus falando com eles, dizendo: mas vocês têm a mim como governador de vocês. Sou eu quem ensino, sou eu quem instruo, sou eu que admoesto. Mas eles não quiseram. Ele disse: Senhor, mas todas as nações têm um rei, e por que que nós seremos diferente deles? E devido à insistência deles, o Senhor levantou um rei para eles por nome de Saul. Passados-se os anos, os reis começaram a oprimir o povo de Deus, e eles foram reclamar com Deus. E Deus vai falar com o seu povo e dizer: mas foi vocês quem quiseram, quem escolheram um rei para vocês. Vocês não tinham rei constituído, homem físico, mas escolheram. Foi a vontade do povo. Então existem orações e existem insistência nossa que não é vontade de Deus, mas nós conquistamos. Porque existe a vontade de Deus e existe a vontade permissível de Deus. A vontade permissível de Deus é que tudo acontece pela permissão dele, mas nem tudo que ele permite é vontade dele. Tem pessoas que quebram a cara no meio da caminhada, mas não é vontade de Deus, mas é vontade permissível dele. Orou tanto, insistiu tanto, que Deus disse: pega. Tem pessoas que casaram e tem o seu ministério afundado hoje, mas orou, consagrou, jejuou, mas movido pela emoção, Deus dizia não, e ele só escutava sim. Casou, afundou, perdeu seu ministério. Por quê? Porque Deus permitiu, mas não era vontade dele. Então o que acontece nas nossas vidas, nós não podemos colocar uma compatibilidade a Deus, porque
é nós. Existe uma responsabilidade do ser humano. Então existe a vontade de Deus e a vontade permissível de Deus. Jesus, ele orou no Getsemane dizendo: Senhor, se for possível, afasta de mim este cálice. Qual era a vontade de Deus? Era que ele passasse por aquilo. Mas Jesus Cristo pergunta a ele: se fosse da vontade dele, ele livrasse daquele momento. Deus não livrou, porque não era a vontade de Deus. A vontade de Deus é que ele passasse por tudo aquilo para hoje nós estarmos aqui. Então foram constituídos reis. Os reis começaram a humilhar, massacrar, a dividir o povo de Deus. Começou a matar muitos dos cristãos. E todos nós sabemos que eles começam uma história sangrenta. O povo de Deus agora se vê oprimido pelos reis, por conta de uma escolha do povo. Agora nós vemos Israel, nós vemos Belém ser governada por um rei, que havia se vendido, que havia levantado altares a outros deuses, por nome de Jeroboão. A Bíblia Sagrada diz que agora o Senhor vai levantar um profeta moço, um profeta jovem. O Senhor ordenou aquele profeta que ele fosse até Belém, chegasse em Belém, ele trazesse uma palavra de julgamento a Jeroboão, porque Jeroboão havia prevaricado. Jeroboão agora está diante do altar para queimar incenso, mas Jeroboão não é sacerdote. Jeroboão não foi constituído sacerdote. Jeroboão foi constituído rei. E há algo que nós precisamos compreender aqui, que havia uma ordenança ministerial na época. Hoje nós vemos pastores, nós vemos presbíteros, evangelistas, diáconos, auxiliares, dirigentes de ciclo de oração, regentes, vários regimentos eclesiásticos. Na época, a igreja era constituída por 3 ministérios: rei, profeta e sacerdote. Havia rei que era profeta, havia sacerdote que era profeta, mas nenhum era rei, profeta e sacerdote. Saul, ouviu-se dizer que Saul estava profetizando, fazia-se isso dele um profeta. Saul também era rei, mas no dia que Saul resolveu queimar incenso no altar dos incensos, perdeu tudo. Porque resolveu fazer aquilo que não competia a ele. E a insistência de Samuel moveu Deus do trono. E o Senhor se revela para Samuel dizendo: Samuel, até quando você vai orar por Saul? Você não vê que eu já tenho rejeitado? Resolveu fazer aquilo que não competia a ele. Será que ele não tinha compreendido ainda que só tinha um que viria com os 3 ministérios, com as 3 unções? Só existe um na Bíblia que veio com os 3 ministérios: rei, profeta e sacerdote. O Messias, o nascido de Maria, o rei dos reis e senhor dos senhores, o sacerdote na linhagem do sacerdote de Melquisedeque, aquele que era profeta dos profetas, Jesus Cristo de Nazaré. Aleluia! Nenhum nascido de mulher poderia comportar os 3 ministérios. Jeroboão agora vai dar uma de sacerdote, sendo ele rei. E Deus o ouviu do alto céus e enviou uma mensagem para Jeroboão. Jeroboão, além de prevaricado, Jeroboão agora está diante do altar do Senhor, fazendo aquilo que não competia a ele. E eu quero abrir um parêntese aqui, irmãos.
Permaneça na vocação que você foi chamado. Se você foi chamado para cantar, cante. Se você foi chamado para pregar, pregue. Se você foi chamado para pastorear, pastoreie. Se você foi chamado para reger o conjunto, reja e faça isso com responsabilidade. Se você foi chamado para ir para a portaria, fique na portaria e faça isso com zelo. Permaneça na vocação que você foi chamado. Eu não estou aqui, irmãos, para doutrinar, não. Para isso vocês têm pastor. Mas eu estou aqui para transmitir aquilo que Deus, Ele quer revelar para a sua igreja. Porque às vezes Deus coloca alguém na portaria, mas Ele quer se meter naquilo que não foi vocacionado a Ele. Se eu tivesse ali, eu fazia assim. Fazia não. Não fazia não, sabe por quê? Porque quem levanta é Deus, quem capacita é Deus. Se você foi chamado para a portaria, fica na porta. Se Deus te chamou para reger, rege. Se Deus te chamou para cantar, canta. Te chamou para pregar, prega. Mas cumpre aquilo que Deus colocou sobre a tua vida. Deixa eu lhe dizer uma coisa, meu querido. Um dedo jamais vai cheirar. Um dedo não cheira. Um olho ele não escuta, não ouve nada. O nariz ele jamais vai enxergar. Um pé ele jamais vai pegar alguma ferramenta para poder arrochar um parafuso. Jamais vai acontecer isso. Você jamais vai andar com a sua cabeça. Anda-se com os pés. Cheira-se com o nariz. Enxerga com os olhos. Ouve com o seu ouvido. Pega com as mãos. O que é que você quer dizer com isso? Cada um permaneça na vocação para a qual foi designado. Cada um tem a sua ordenança na casa do Senhor. A cabeça é Ele, nós somos os membros. E o dedo tem que permanecer na mão. O olho tem que permanecer na face. A cabeça tem que permanecer no pescoço. O pé tem que permanecer na parte que foi imposta a Ele. Mas todo tem serventia na casa do Senhor. Não existe distinção, todos são especiais. Então permaneça na sua chamada. Aleluia. Jeroboão, ele vai sacrificar. Deus levanta um profeta moço. Esse profeta, ele vai até Jeroboão. E o texto sagrado diz que ele decreta uma palavra de juízo para Jeroboão. Jeroboão agora se ira. Porque quem está falando quem é? É um menino. A Bíblia diz que é um profeta moço. É um menino diante de um rei. Você sabe quem era? Alguém da TCL na presença do prefeito. Oh, glória! Era alguém da TCL, agora é, como é o nome? Limpijá. Na presença do prefeito. Ou um vereador na presença do presidente. Visivelmente, o nada. Uma pulga em cima de um cachorro. A soberba já havia tomado de conta do coração do rei. E ele agora não aceita a palavra do menino. Só que tem uma diferença. A diferença que fazia na vida de Davi
e que fazia ele um homem segundo o coração de Deus, mesmo sendo pecador. Que diferença é essa? A diferença é que um dia ele olhou para toda a glória do seu palácio e disse: Senhor, pode retirar o cetro, pode retirar a coroa, pode tirar todas as riquezas, mas Senhor, não afasta de mim o teu Espírito, ó Deus. O que fazia a diferença na vida daquele menino para o rei que estava na sua frente era a presença de Deus que estava sobre a vida dele. Eu quero liberar uma palavra profética sobre a sua vida. Levante a sua mão e receba essa palavra de Deus para a sua vida. Não se sinta pequeno, não se sinta insuficiente. A presença de Deus está sobre a sua vida. A presença de Deus está sobre a sua vida. A presença de Deus está sobre a sua vida. Só quem crê nesta palavra, levanta a tua mão e adora. 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 A presença de Deus está sobre a tua vida. A presença de Deus está sobre a sua vida. Ele ordena aos seus súditos, aos seus soldados, que pegassem o menino, segurassem ele, o profeta moço. A Bíblia Sagrada diz que quando eles partem para agarrar aquele jovem, o jovem olha para Jeroboão e o repreende no nome do Senhor. O texto sagrado diz que na mesma hora a mão do rei seca e fica presa ao altar, porque resolveu tocar em quem não devia. Olhe para o irmão que está do seu lado e diga assim: não toque em mim. Diga: eu tenho um dono. Oh glória, oh glória, oh glória, oh glória. Esse irmão mais pequenino que está aí do seu lado, que muitas vezes parece desprezível, deixa eu dizer, o menor que tem, o mais pobre que tem, o mais desprezível que tem, ele tem um dono, ele tem um dono, ele tem um dono, e o dono dele é Jesus Cristo de Nazaré. Não toca, não toca, não toca, não toca. Resolveu tocar em quem não devia. Agora aquele que ele queria prender, ele vai interceder e dizer: peça ao seu Deus que me livre. Jeroboão faz uma oração, faz um pedido. E agora o profeta moço, ele vai interceder ao Senhor, e a mão de Jeroboão volta ao normal. Aí aqui eu acho algo lindo, irmãos. Jeroboão vai querer dar presentes ao jovem. Jeroboão agora vai oferecer pão. Jeroboão agora vai oferecer um banquete. Jeroboão agora vai oferecer presentes. Mas o jovem olha para Jeroboão e diz: pode ficar com os teus presentes. Eu não quero o seu banquete. Aquele jovem não vendeu o seu ministério. Tem gente trocando o seu ministério por um prato de lentilha. Trocando o seu ministério por um prato de lentilha. A Bíblia Sagrada fala de 400 profetas que sentavam à mesa de Jezabel. A palavra mesa na Bíblia, se você destacar, fala de compra. Quando você vê falar de mesa na Bíblia Sagrada, ela vai falar de compra.
Eu não entendi, vou exemplificar. Os profetas chegavam e sentavam na mesa de Jezabel. Ela chamava os seus súditos e dizia: coloca carne para eles, coloca vinho para eles, serve eles, e eles se banqueteavam. Depois que estavam todos banqueteados, eles começavam a profetizar, mas só profetizava o que Jezabel queria. Sabe por quê? Porque Jezabel havia comprado a consciência dos profetas. Por isso que eles sentavam à mesa de Jezabel. Quando o mundo começa a observar o que você tem, ele vai começar a lhe oferecer presentes para você vender o seu ministério. Mas pelo amor de Deus, coma pão seco, mas não troque o seu ministério. Venda pão seco, coma pão seco com água, mas não troque o seu ministério. Não venda o seu ministério. Não faça isso, irmãos. Eu estou falando com precisão, porque eu já recebi vários convites para me vender o meu ministério, trocar o meu ministério. E eu estou falando de pregação, não estou falando de placa. Venha para cá, abrace aqui. Nós vamos te dar isso, vamos te dar aquilo. Está repreendido, Satanás. Quem me deu meu ministério foi Deus. Quem me deu o ministério foi Deus. Não troca o teu ministério. Permaneça no lugar que você está. Deus vai te abençoar. Pode ficar com seus presentes, reis. E nem comer eu posso e nem beber eu posso aqui. Porque a ordenança de Deus para mim foi: sai daqui, não coma pão, não beba água lá, e não retorne pelo mesmo caminho. Irmãos, existe um lugar que nós não podemos colocar a planta do nosso pé. O Senhor disse: vai lá, entrega o recado e sai de lá. Nem come nem bebe. Não, vou sentar aqui um pouquinho, estou cansado. Traga um negócio aí, eu vou comer. Quem sabe se naquele instante, irmão, cuidado aonde você está colocando a planta do seu pé. Que é isso, pastor? Mas a Bíblia Sagrada diz que a luz resplandece no meio das trevas. Não, irmão, aí há um equívoco. Aí existe um contexto para isso. A Bíblia Sagrada diz: sai do meio dela, povo meu, adúlteros e adúlteras. Não sabeis que a amizade do mundo é inimizade contra Deus. Portanto, qualquer um que fizer amizade com o mundo constitui-se inimigo de Deus. Não tem lugar para ir, irmão. Fica em casa. Não tem lugar para ir. Vem para a tua igreja. Cuidado aonde coloca a planta do teu pé, para não se contaminar a cor da igreja. Aleluia! Aleluia! Davi se perdeu pelo tal do não vale nada. Tem invadido as nossas igrejas. Desculpa a expressão, pastor. Essa praga do não vale nada tem adentrado as nossas igrejas. Começou lá em Davi. Davi já tinha vencido muitas guerras, muitas pelejas, muitas batalhas. Mas chegou o dia de uma grande guerra. Davi estava cansado e disse: Senhor, eu vou ficar só em casa hoje. Vou fazer uma oração, vou pegar minha harpa, vou cantar aqui, quem sabe uns 3 hinos, depois vou descansar. Estou muito cansado. Já levantei um homem para estar me substituindo. Esse é o problema, irmão. Sempre nós transferimos a nossa responsabilidade para outro. Não vou fazer hoje não, porque já tem o irmão Chiquinho lá, ele... Davi fez isso. Davi disse: não, já tem o Joabe. Joabe vai lá e assume o exército. Aí quem sabe Davi louvou 3 hinos, fez até uma oração, mas aí abriu a sacada da janela. Viu o que não era para ver. Contemplou o que não era para contemplar.
sentiu o que não era para sentir, cometeu o que não era para cometer. Aí Deus vai usar o profeta Natan e disse assim: Davi, tempos depois, você está perdoado dos seus pecados, porque você se arrependeu. Mas a espada nunca se apartará da sua casa. Ou seja, a consequência do seu pecado você vai ter que pagar por ela. É fácil matar alguém e vir para Jesus e não enfrentar um presídio. Assim é bom. Eu mato um, aceita Jesus, não tem mais cadeia. Para Deus não é assim. Eu não vou te condenar, mas a espada nunca se apartará da tua casa. Ele viu Amnon, que seria o seu sucessor, estuprando a sua filha Tamar. Depois viu Absalão matando Aminon, que seria o sucessor, roubando o seu trono. Depois, em uma das suas fugidas, Joabe consente para a morte de Absalão. E tudo isso Davi viu acontecendo na sua casa. Por quê? Porque deixou de estar um dia na guerra. Só um dia, Senhor. Aí mais tarde ele vai escrever um salmo dizendo: agora eu sei que mais vale um dia. Mais vale um dia na casa do Senhor do que 1000 lá fora. Ele estava dizendo: por conta de um dia que eu não tive na guerra, coube-lhe com a minha casa, definhou e morreu todos, irmãos. É o que eu digo: tenha a casa do Senhor por prioridade na sua vida, porque por conta de um dia, Davi perdeu toda a sua família, não perdeu a sua alma, mas teve que chorar amargamente a sua vida inteira. Construiu ouro, construiu cetro, construiu status, mas perdeu a família por conta de um dia na sua falta da guerra. Não retorne pelo mesmo caminho. Ele trama o caminho por outro lado e está a caminho de Judá. O Senhor disse: entregue o recado a Jeroboão. Não coma pão naquelas terras, não toma água naquelas terras e não retorna pelo mesmo caminho. Jeroboão não come, o profeta moço não come, não bebe e retorna por outro lugar. Só que tinha 2 espias. Irmãos, vou repetir. Tinha 2 espias, 2 crianças, que estavam observando o profeta moço. Eles correm até seu pai, o profeta velho que havia em Belém. Era um profeta velho, já de muita idade. E eles contam: meu pai, veio um profeta moço lá de Judá e profetizou contra o rei Jeroboão. O rei Jeroboão se levantou contra ele. Ele repreendeu ele no nome do Senhor. A mão do rei secou. Depois ele orou, a mão voltou ao normal. E tem uma coisa: o rei ofereceu presente, pão, água a ele, vinho, tudo, e ele não quis. O profeta velho estava em Belém. Quem estava precisando da mensagem era Jeroboão, que reinava ali. Por que Deus não usou o profeta velho? Se já tinha tanto tempo de ministério, por que Deus não usou ele? Ele disse: como é, meus filhos? E eles contaram a história de novo. Ele disse: vocês viram para que lado ele foi? Eu disse: sei. Por onde eles foram? Foi por esse lado. Ele disse assim: pondo ali o meu jumento, ajeita ele. O profeta velho sobe no jumento e começa a caminhar atrás do profeta moço. O profeta moço, ele cansou-se na caminhada.
e resolveu parar para descansar. Oh, meu Deus. Vou repetir de novo. O profeta estava a caminho de Judá, mas se cansou e resolveu parar para descansar. Está cansado, irmãos? Eu sei que tem muitos cansados, físico e espiritual, devido às lutas, à pandemia, as restrições em nossas igrejas, tem deixado muita gente cansado. Está cansado? Rasteje. Está cansado? Ande. Precisa correr não. Está cansado? Caminhe. Está cansado? Venha de 4 pés. Mas não pare. Tem alguém lhe observando. Eu vou repetir porque isso aqui é espiritual. Isso aqui vem quentinho agora, irmãos. Está cansado? Não pare. Tem alguém lhe observando. O lobo, ele nunca chega de uma vez. Ele espera a presa cansar e parar. Depois ele dá o bote. A cobra nunca chega se apresentando. Ela espera, quando ela dá a botada, é para devorar de uma vez. Então cuidado, irmão. Está cansado, rasteja, anda de 4 pés, caminha devagarzinho, mas não pare. Não pare. Não pare. Deus vai levantar um Simão Sirineu, vai pegar na ponta da cruz e vai dizer: está cansado, eu vou carregar contigo. Eu vou carregar contigo. Eu vou carregar contigo. Não pare, não pare, não pare. Não pare. Adore, adore, adore. Adore o Rei da Glória. Aleluia. Se cansou e ficou debaixo do pé de uma árvore. A Bíblia Sagrada diz que o profeta velho contempla ele agora de longe. Se aproxima dele. Chegamos no versículo que nós lemos. Tu és o profeta vindo de Deus? Ele disse: eu sou. Eu sou. Eu quero te fazer um convite. Que convite? Venha para minha casa, coma pão e beba água em minha casa, descanse. Ele disse: eu não posso, porque Deus falou comigo e disse: não coma pão nessas terras, não beba água nessas terras, e não volte pelo mesmo caminho. Ele disse: assim diz o Senhor. Eita. Assim diz o Senhor. Deus falou comigo agora. Vá para a casa dele, coma pão, beba água e descanse. Mas a Bíblia diz: mas ele era mentiroso. Tem muita gente hoje separado por conta dessa palavra, assim diz o Senhor. Deus está dizendo que tu deixe, porque Ele tem preparado algo melhor para você. Aí abandona o esposo, porque Deus tem preparado algo melhor para ela. Se aproveita de um problema, se aproveita de uma discussão, se aproveita de muitas brigas rotineiras e começa a surgir profecias. Deixa ele, deixa ela,
Deus tem algo melhor para você. Você não merece isso. Jesus merecia morrer? Como é que você não merece isso? É mesmo, né, mulher? Deus tem algo melhor para mim. Vou deixar aquele bicho velho, aquela bicha velha. Porque Deus tem reservado algo melhor para mim. Deixa eu lhe dizer uma coisa. Deus não é um Deus de quebrar aliança. Deus é um Deus de fazer aliança. E a aliança, uma vez feita, ela não pode ser quebrada. Deus não se mete em confusão, Ele resolve a confusão. Está com problema, vai orar. Está com discussão, vai orar. Vai buscar a Deus, coloca a boca no pó. Talvez assim haja esperança. A pastora não me honra mais, eu vou sair da igreja. Saia, querido, saia, querida. Deixa eu lhe dizer uma coisa. Nem morrendo você vai encontrar uma igreja perfeita. Por quê? Porque você sai da igreja porque a igreja não presta aos seus olhos. E aí você morre lá fora. Vai para onde? Para o inferno. Pegou uma igreja pior. Então nem morrendo vai encontrar uma igreja perfeita. Você sabe como é que você vai encontrar uma igreja perfeita? É aceitando todos os problemas que tem aqui, perseverando. Aí você morre. Aí tem um céu de glória reservado para você. Tem uma igreja perfeita esperando você nos céus. Aleluia! Não, mas eu vou sair porque aqui não me aceitam, não tem mais lugar para mim. A desculpa agora é: chegou o meu tempo. Chegou meu tempo. É o dono do tempo agora. Chegou meu tempo. Deus tem algo comigo em outro lugar. Misericórdia. Oh glória. Oh glória. Quando eu vim do Ceará para cá, mais a minha esposa, nós dirigíamos igreja. Quando eu cheguei aqui, alguém perguntou para mim, disse assim: Deus mandou você vir? Disse assim: mandou não, querido, Deus não mandou vir. Aí ele perguntou: e por que você veio? Eu disse assim: porque eu quis. Eu senti vontade de ir para o Rio Grande do Norte, e eu vim para morar no Rio Grande do Norte. Então se eu quebrar minha cara amanhã, a responsabilidade é minha. Não foi Deus que mandou vir para cá não. Porque pode não dar certo, e amanhã você mesmo que está me perguntando isso vai apontar o dedo para mim, vai dizer assim: e tu não disse que foi Deus que mandou tu vir para cá? E agora está dando tudo errado. Mas eu vim para cá porque eu quis. Mas eu vim moído debaixo de uma promessa. A promessa que foi estendida desde Abraão: aonde colocares a planta do teu pé, eu te abençoarei. Amaldiçoarei os que te amaldiçoarem, e abençoarei os que te abençoarem. A promessa de Deus está sobre a sua vida. Então permaneça no lugar que você está. Deus vai te abençoar. Aleluia. Deus mandou, assim diz o Senhor. Assim diz o Senhor. O profeta moço foi para lá. O texto sagrado diz que ele comeu. Na hora que ele colocou o pão na boca, aí foi Deus. Na hora que ele colocou o pão na boca, por isso que eu disse: a gente não pode estar em todo lugar. Seus pés não podem pisar em todo lugar. Sua boca não pode falar tudo. Seus olhos não podem ver tudo. Você não pode estar no meio de todo mundo. Tem lugares que parecem ser de Deus, mas não é de Deus. Tem pessoas que parecem ser de Deus, mas não é de Deus. Quer prova disso? A igreja de Laodiceia: eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz, alguém, então é algo particular. Se alguém ouvir a minha voz, eu entro.
A igreja de Laodiceia pregava sobre Jesus, falava sobre Jesus, testemunhava sobre Jesus, mas Jesus está lá do lado de fora. Eu estou na porta batendo. Quem bate na porta está do lado de dentro? Está do lado de fora. Quando ele coloca o pão na boca, aí o Senhor enche o mentiroso. E ele diz: assim digo eu, porque não destes ouvido à minha voz, e não atentaste para a minha palavra, morrerás, e não serás sepultado com os ossos dos seus pais. Perceba, o jovem recebe a palavra de Deus e está no meio do caminho com a palavra de Deus no coração. Mas no meio do caminho vai acontecer algo que vai desvirtuar a sua mente, porque ele vai dar ouvido a outra voz. Igual Ananias, quando ele vai levar a mensagem para Paulo, ungir a Paulo para que escama caísse dos seus olhos. Ananias vai passar no meio da cidade de Damasco. Damasco tinha uma feira de ponta a ponta. E no meio da feira você escuta muita coisa. No meio da feira tem muitas informações. Mas Ananias tem que passar no meio da feira. Mas Ananias não se deparou com aquilo. Foi, entregou, manifestou aquilo que Deus tinha entregue a ele. Ele não deu ouvido a vozes opositoras. Assim como este jovem, diferente deste jovem que ouviu a voz de Deus, saiu com a palavra de Deus, testemunhou do milagre de Deus, mas no meio do caminho, na volta, não foi na ida. O perigo não é na subida do monte, o perigo é na descida. O perigo não é a ida para a igreja, o perigo é o retorno da igreja, porque no retorno da igreja o inimigo vai usar pessoas para poder tirar o que você recebeu aqui. Você sobe o monte para orar, o perigo não está na subida, é na descida. Ele quer arrancar o que você tem. O jovem foi tudo bem, profetizou, fez milagre, mas no retorno ele perdeu a sua vida. Cuidado na saída, cuidado na saída. Ele deixou de dar ouvido à voz de Deus e passou a dar ouvido à voz do homem. Por quê? Porque o homem tinha muitos anos. Aí eu sou um profeta velho, eu tenho mais anos de ministério. O que é que tem? Quem disse que anos ele interfere em algo para Deus? Deus usa quem quer, na hora que quer, do jeito que quer, no tempo que quer e da forma que quer. O jovem foi para casa, o leão aparece, mata ele. Quando o profeta velho segue o caminho em busca dele, ele está morto e um leão do lado dele. Perceba que um leão era para ter devorado. O leão é carnívoro, ele come. Mas quando ele chega lá, está o profeta morto do lado e está o leão deitado do lado. O leão matou, mas não comeu, não devorou. E quando o Senhor disse assim: os seus ossos não serão sepultados com os ossos dos seus pais, é porque era honra. Era honra para todo profeta os seus ossos ser sepultados com seus pais. A prova disso é que os filhos de Saul e os 7 foram sepultados juntos. Era tudo isso que a mulher queria, rispa. A prova disso é que quando Moisés ele resgata o povo do Egito, ele disse assim: olha, pega os ossos de José e leva para Canaã para ser sepultado com os ossos dos seus pais. O castigo para ele não foi só a morte, mas também a desonra. Profeta que não tinha os ossos sepultados com seus pais, ele era desonrado, porque não ouviu a voz de Deus, porque deixou de ouvir a voz de Deus. Atente para a voz do Senhor, atente para a voz de Deus nesta noite. Não dê ouvido a vozes estranhas, não desvie do seu caminho, permaneça na chamada para a qual você foi designado. Não desvie para a direita, não desvie para a esquerda. Permaneça na vocação que Deus confiou a você. Mesmo que esteja fraquinho, rasteje, mas não pare. Não pare, não pare, porque Deus tem algo melhor para a sua vida. Glória para Jesus. Glorifique ao nome dele. Glorifique ao nome dele.
Ele marcou este dia para te dizer: meu filho, mesmo fraquinho, mas eu renovo as suas forças, eu restauro as suas forças. Mesmo fraquinho, mas Ele ainda renova, Ele ainda renova, Ele ainda renova. Sinta o renovo de Deus na sua vida, sinta o renovo de Deus na sua vida, sinta o renovo de Deus na sua vida, sinta o renovo de Deus na sua vida. Mas a alegria ainda não chegou, e dentro do teu peito resta apenas um vazio e a dor. Parece até que Deus se esqueceu de tudo que Ele te prometeu, mas nada consegue abalar a sua fé. A dor